Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática e como tema de hoje teremos dízimas periódicas, fração geratriz. No decorrer do slide eu estarei explicando, dando alguns exemplos para vocês. Eu peço que vocês prestem atenção para que vocês consigam resolver o exercício, tá certo? Logo após assistir esse vídeo. Vamos lá ver a definição do que é dízimas periódicas e depois de fração geratriz. Bom, uma dízima periódica são números formados por infinitos algarismos que se repetem periodicamente. Quando eu falo infinitos, que não tem fim, né? E aí, que se repete periodicamente, como vocês vão ver aqui no exemplo. E o número que se repete é chamado de período. Então, vejamos alguns exemplos. Então, como vocês podem ver aí nos exemplos, eu tenho aqui, 2, 3, 3, 0, 12, 12, 0, 4, 3, 3 e 2, 5, 2, 2. O que acontece? Vocês veem que depois da vírgula esses números se repetem. E o número que se repete é chamado de período. Por exemplo, na dízima 2, 3, 3, o período 3 posiciona-se logo após a vírgula, como vocês podem ver. Então, o 3 aqui é o período. Já na dízima 0, 12, 12, o período é 12, que se posiciona logo após a vírgula. Se eu fosse dizer qual era o período de 0,4333, seria 4, né? E assim, também do 2,5222, no caso, seria o 5, certo? Que é o período, que é justamente o número que se repete. O número que vem depois da vírgula também, tá bom? A dízima periódica, ela pode ser classificada em 3 tipos. A finita, a infinita e a infinitas periódicas. Então, a finita, como o nome já diz, que tem fim. Uma dízima finita dá o resto zero. Exemplo, 3 dividido por 2, 1,5 ou 1,5. Como assim, professora? Se a gente faz uma divisão, quando a gente faz uma divisão e encontra o resto zero, não sobra, como vocês estão acostumados a saber assim, quer dizer que ela é uma dízima finita. Infinita, como a palavra mesmo já diz, dízimas infinitas significa que nunca mais tem um fim. Quando a gente faz uma divisão de um valor e continua aquele número, repetido. E aí a gente não consegue chegar a um valor específico, porque fica sempre sobrando o resto. Então, nesse caso, é uma dízima infinita. E já as dízimas infinitas periódicas são aquelas que se escrevem entre parênteses. Existe um algarismo que se repete várias vezes consecutivas, certo? Que é o que vocês vão ver no decorrer desses slides. Por exemplo, aqui, o número decimal 0,322 é uma dízima periódica composta. Por quê? Uma vez que entre o período e a vírgula existe uma parte não periódica, que no caso aqui, é o 2, que é ele que está se repetindo. Nessa dízima, o número 3, situado entre a vírgula e o período, corresponde à parte não periódica. Outros exemplos aqui, 2,4333, no caso aqui o 4, 0,1255, no caso aqui, o 12 é quem é a dízima periódica composta. 0,43777, no caso aqui o 43 é quem é a dízima composta, certo? Bom, e uma geratriz de uma dízima periódica? Vocês vão aprender a como transformar a dízima periódica em uma fração geratriz, certo? Então, a geratriz de uma dízima periódica é a fração que deu origem à dízima periódica. Como encontrar a geratriz de uma dízima periódica? Vamos aprender. Primeiro caso, o número é uma dízima periódica simples, certo? Daquelas que eu apresentei no segundo slide. E aí, transforme a dízima 0,77 em fração. Primeiro, indicamos a dízima periódica por x, certo? Primeira coisa que a gente faz. Depois, multiplicamos os dois membros dessa igualdade por 10, ou seja, colocamos um 10 na frente do x, e aqui o que vai acontecer, Multiplica 10 vezes esse valor, que aí há um deslocamento da vírgula, aí vai ficar 7,777. Subtraímos membro a membro a equação 1 da equação 2. Então, a gente pega primeiro,
a equação 2, aqui como vocês podem ver, ó, 10x igual a 7,777, e diminui pela fração, pelo membro 1, certo? E aí o que acontece? Como é que aqui deu 9? Porque aqui vocês estão vendo que não tem nenhum número na frente do x, mas o x ele vale 1. Qualquer letra ela vale 1, certo? Então, como estivesse fazendo 10 menos 1. 10 menos 1 dá 9. 9 o quê? 9x, certo? Igual 7 menos 0, 7. E aqui eu não vou resolver, porque é o que está depois da vírgula. A gente não precisa resolver. Então, assim a gente transformou a nossa dízima periódica em uma fração geratriz. 7 nonos é a representação em fração geratriz da dízima periódica 0,77. Vamos ver mais exemplos na frente. Vamos transformar agora a dízima periódica 4,151515 em fração. Primeiro, indicamos a dízima periódica, né, por x, como fizemos na outra. Multiplicamos os dois membros dessa igualdade por 100. Por quê? Porque depois da vírgula aqui tem duas casas, certo? Também é bastante importante vocês olharem isso. Naquela só tinha uma casa, por isso que a gente multiplicou por 10. Então, quando a gente faz essa etapa, vamos para a próxima. Subtraímos o membro a membro a equação 1 da equação 2. Colocamos primeiro a equação maior, né? Que é a equação 2, certo? Embaixo dela coloquei a equação 1 e subtraí. Mesma coisa, 100 menos x. X vale quanto? 1. Importante lembrar disso, para não esquecer. 100 menos 1, 99. 99 o quê? X. 415 menos 4. Aí o 4 repete, 1 também. 5 menos 4, 1. Como eu lembrei, esse restante aqui, depois da vírgula, a gente não resolve, certo? Assim, a resposta será 411, 99 avos. Só que aqui vocês podem deixar assim. Mas aqui ela reduziu mais, por quê? Porque ele simplificou. Quer simplificar? Ele achou um número que tanto dividiu o 99 como o 411. Esse número foi 3. 411 dividido por 3 deu 137. 99 dividido por 3, 33. E aí, a nossa fração geratriz final deu 137 sobre 33 avos. Isso não vai acontecer em todos, certo? Só em casos, realmente, que for possível a gente simplificar, certo? Vamos ver o próximo caso. O número é uma dízima, no caso aqui, composta, certo? Porque aí ela apresenta um número depois da vírgula, que é, né, o período, mas depois é que vem os números que se repetem. Indicamos a dízima periódica, aquele mesmo processo por x, depois multiplicamos os dois membros dessa igualdade por 10, obtendo no segundo membro a dízima periódica simples. Depois que a gente fez esse passo, vamos para o último passo. Multiplicamos os dois membros dessa igualdade 2 por 10, quando a gente multiplica, dá 100x igual a 47,77. Você vê que a vírgula andou duas casas, né? Subtraímos membro a membro a equação 2 da equação 3. Então, a gente pega a primeira equação, que é a equação 3, e subtrai com a equação 2, certo? Quando a gente subtrai, ó, 100 menos 10, 90x. 47. Vamos agora ao 4, repito, 7 menos 4, 3. E o restante, depois da vírgula, não me interessa. Então, transformando a dízima periódica em uma fração geratriz, temos 43 sobre 90. Essa daqui é a minha resposta em fração geratriz. Professora, pode simplificar? Nesse caso, não, porque não vai ter um valor que vai dividir tanto 43 como 90, infelizmente, não tem. Então, a gente para aqui, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e que façam o exercício, não deixem de fazer. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima aula.